Fala galerinha, tudo bem? Professora Mayara de Matemática. Vamos aqui para mais uma aula, nossa 11ª aula sobre progressões aritméticas. Então a gente vai dar continuidade no nosso estudo de sequências. Na última aula eu até falei para vocês um pouquinho que a gente ia trabalhar as progressões aritméticas. Então vamos entender essa particularidade nas sequências numéricas. Então, uma progressão aritmética é toda a sequência numérica em que cada termo a partir do segundo ele é igual à soma do anterior com uma constante R. Então, vamos pensar aqui nos números pares. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. O que eu posso perceber? O próximo termo, ele é o anterior mais 2. Estou somando 2 e obtendo o próximo termo. Então, essa sequência que eu mostrei aqui é um exemplo de uma PA, de uma progressão aritmética, onde essa constante que é somada, ela é chamada de razão da PA. E como que eu faço para determinar a razão de uma sequência? Bom, é só pegar o termo que vem na frente e subtrair o anterior. Se eu fizer 4 menos 2, vai dar 2. Se eu fizer 8 menos 6, 2. Então, a diferença entre dois termos na sequência é a razão, tá certo? Então, a PA, ela é a sequência numérica que tem essa característica. O próximo termo é o anterior mais uma constante. Então, uma PA ela é classificada de acordo com o sinal da razão. Então, dependendo desse sinal, se for positivo, negativo ou igual a zero, a gente tem essas três classificações. Quando a razão for positiva, a PA ela é crescente, que é o exemplo que a gente acabou de fazer. Então, se eu pegar a sequência dos números pares, pegar ela aqui infinita, essa daqui é uma PA crescente. Por quê? Porque a razão é igual a 2. Se eu pegar essa sequência aqui, o que está acontecendo nessa progressão? Cada termo, o próximo termo, ele é o anterior menos 3. Lembra que para determinar a razão, eu posso fazer também a diferença, ó. Eu pego menos 4 menos o menos 1, que vai dar menos 3. Então, se eu pegar cada termo menos o anterior, a gente encontra a razão. Essa PA aqui, de razão menos 3, ou seja, a razão negativa, ela é uma PA decrescente. E a PA constante ou estacionária é quando a razão é zero. Ok? E a gente não está somando nada aqui, né? Somando zero. Então, nós vamos trabalhar esses três tipos de progressões aritméticas. Progressões crescentes, constantes ou decrescentes. Como a PA ela é uma sequência, então a gente consegue determinar uma lei de formação para essa sequência. E para uma PA qualquer seja a PA, quaisquer sejam os seus termos, a gente consegue determinar uma fórmula fechada. Como determinar um termo qualquer em uma progressão aritmética? Então, como a gente viu, cada termo ele é o anterior mais a razão. Mas a gente pode pensar também nessa progressão aritmética a partir do primeiro termo, então fazendo uma recorrência ali, tá? Então, se a gente pensar aqui, quem é o A2? O A2 é o A1 mais a razão. Se eu pegar o terceiro termo dessa sequência, ele vai ser o A2 mais a razão. Mas eu também posso falar que ele é o A1 mais 2 vezes a razão, porque para chegar no A3 eu tenho que somar a razão uma vez e mais uma vez. Então, eu posso escrever o A3 como A1 mais 2 vezes a razão.
Quem vai ser o A4? O A4 vai ser o A1 mais 3 vezes a razão. Observando aqui, eu posso perceber o quê? Que eu consigo escrever cada termo, AN, como o primeiro, o A1, mais N menos uma vezes a razão. Olha aqui, quando eu tenho o A2, eu tenho o A1 mais uma vez a razão, ou seja, 2 menos 1. O A3 é o A1 mais 2 vezes a razão, 3 menos 1. Então, para determinar um termo qualquer de uma progressão aritmética, basta a gente saber o primeiro termo. Então, o AN, o termo de posição N, ele é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa daqui é a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Esse AN é o termo geral ou o último termo, ok? O termo de posição ordem N, tá certo? Agora, aqui eu vou fazer uma observação, porque nessa situação, nessa fórmula do termo geral, eu coloquei um termo de posição N em função do primeiro. Então, eu preciso conhecer o primeiro para descobrir, por exemplo, o 10º ou o 15º. Mas a gente pode determinar um termo em função de outro que não seja o primeiro. Então, é o que eu escrevi aqui, ó. A fórmula do termo geral, ela pode ser escrita como o AN é um AK mais N menos K vezes a razão. Como assim? Se eu quiser descobrir o A15 e eu conheço o A8, bom, do 8 para chegar no 15, vamos pensar? A8, A9, A10, até o A15. Quantas razões eu tenho que somar para chegar até o 15? Ué, são 15 razões aqui do primeiro e aqui são 8 razões. Fazendo a diferença aqui, eu vou então descobrir que do A8 até o A15 são 7 vezes a razão. Ou seja, o A15 é igual a 8 mais 15 menos 8 vezes a razão. 15 menos 8, 7. Então, a gente pode encontrar qualquer termo da progressão aritmética em função de outro que não o primeiro, tá certo? Então, a gente pega a posição, o A15, como eu dei o exemplo, vai ser igual o A8 mais 7 vezes a razão. Por que 7? O 15 menos o 8, tá? Então, isso aí vai te ajudar quando você não tiver o primeiro termo e você estiver relacionando outros termos quaisquer da progressão aritmética. Olha os exemplos aqui. Determine o 15º termo da PA. Então, para determinar o 15º termo, eu posso utilizar a lei de formação geral da progressão aritmética. O AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o A1? O A1 é 9. Quem é a razão? Bom, para descobrir a razão, é só pegar um termo e fazer menos o anterior. Se eu fizer 17 menos 13, 4. Então, a razão é 4. Substituindo aqui, como eu quero o 15º termo, eu quero o N igual a 15. Então, o A15 vai ser igual ao A1, que é 9, mais o N15 menos 1 vezes a razão, que é 4. Então, o A15 vai ser igual a 9 mais 15 menos 1, 14 vezes 4. Quem vai ser o A15? 14 vezes 4, 56. 56 mais 9, 65. Então, esse é o 15º termo dessa progressão aritmética, o
15, ok? Lembra que esse índicezinho ali embaixo é a posição do termo na progressão aritmética ou na sequência numérica, como nós vimos na última aula. Letra B. Determine a razão da PA em que o A1 é 2 e o A8 é 3. Bom, eu sei um termo, o oitavo termo, eu conheço o primeiro, então eu posso usar o termo geral para descobrir essa razão. O AN, o termo geral, é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é, nesse caso, o nosso AN? É o termo que a gente conhece, é o A8. Então, o A8 vai ser igual ao A1 mais o N, 8, menos 1, vezes a razão que a gente não conhece. Quem é o A8? 3. O A1, 2. Mais 7 vezes a razão. 3 menos 2 dá 1. A razão vai ficar 1/7. Ok? Então, aqui, através do termo geral, da fórmula do termo geral, a gente fez duas situações diferentes. Uma em que a gente queria determinar um termo, a outra era determinando a razão, tá certo? A gente pode usar o termo geral também se a gente precisar determinar a quantidade de termos de uma progressão. Vou falar agora de interpolação aritmética. Interpolar ou inserir meios aritméticos. O que são os meios aritméticos? São números que a gente coloca entre dois dados numa sequência. Então, eu tenho o primeiro, tenho um último. Quando eu coloco ali termos, números entre esses dois, eu estou inserindo, interpolando meios aritméticos. E como que a gente faz isso? Bom, se a gente pensar numa progressão aritmética, começa no A e termina no B, e aqui tem vários outros termos, essa progressão aritmética ela tem quantos termos? Aqui no meio eu tenho K. Eu tenho mais um, que é o primeiro, e mais outro, que é o último. Então, nessa progressão aritmética, nós temos K mais 2 termos. E aí, se a gente sabe a quantidade de termos que tem, eu sei quem é o primeiro, sei quem é o último, eu posso usar, então, a relação, a fórmula do termo geral, para poder determinar quem é essa progressão aritmética. E é o que a gente vai fazer nesse exemplo. Ó, eu quero interpolar 5 meios aritméticos entre o 2 e o 20. Então, eu quero inserir ali, nessa progressão aritmética, 5 números entre o 2 e o 20. Bom, eu sei quem é o A1 e eu sei quem é o AN. Nesse caso, a nossa progressão aritmética ficou com 7 termos. Então, o A20, quer dizer, o 20 é o A7, é o 7º termo dessa progressão aritmética. Para determinar os outros 5 termos que estão ali, eu vou usar o termo geral. O AN, no caso 7, é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão, que a gente não conhece. Quem é o A7? 20. O A1, 2, mais 6 vezes a razão. Aqui vai ficar 18 igual a 6R, o R é igual a 3. Por que eu precisava saber a razão? Porque eu consigo determinar a progressão aritmética conhecendo o primeiro termo e a razão agora. Quem são esses outros 5 termos? Quem é essa nossa progressão aritmética? 2. Se a razão é 3, vai dar o próximo termo 5, mais 3, 8, 11, 14, 17 e 20. Então, eu coloquei aqui e inseri 5 meios aritméticos, 5 números que, junto com os outros, formam uma progressão aritmética. Vamos agora para as propriedades da progressão aritmética. Essas propriedades aqui são muito importantes e vão facilitar muito na resolução dos exercícios. Olha a primeira propriedade. Numa PA finita, a soma de 2 termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Vamos pegar aqui uma progressão.
Peguei aqui uma progressão aritmética finita, ok? O que ele está falando para a gente? A soma de dois termos equidistantes dos extremos, ou seja, que tem a mesma distância dos extremos. Se eu pegar aqui o extremo 2 e 10, qual é a soma deles? A soma é 12. Se eu pegar e somar o 4 e o 8, que estão a 1 de distância dos extremos, eles são os termos que estão ali a 1, eles são os próximos de distância. A soma deles dá quanto? 4 mais 8, 12. E isso vai valer para qualquer progressão aritmética finita, tá certo? Se você somar os extremos, a soma daqueles que estão na mesma distância deles vai ter o mesmo resultado, vai ser a mesma soma, tá bom? Numa PA com número ímpar de termos, o termo médio é igual à média aritmética entre os extremos. Olha essa progressão que eu acabei de mostrar para vocês. Essa progressão tem 5 termos, tudo bem? Se a gente pegar os extremos 2 e 10 e fizer a média aritmética entre eles, ou seja, 2 mais 10 sobre 2, vai dar 6, que é exatamente, olha aqui, vou marcar coloridinho, ó, o termo médio. Então, numa progressão que tiver uma quantidade ímpar de termos, a soma dos extremos dividido por 2 vai ser igual ao termo médio. Mais particularmente, isso a gente usa muito em progressões aritméticas. Quando a gente tem uma progressão aritmética de 3 termos, aqui, o do meio, o B, ele vai ser a soma dos extremos dividido por 2. Então, a gente vai usar muito essa relaçãozinha aqui, tá? Então, principalmente quando a gente tem 3 termos. Agora, tem situações quando a gente tem uma quantidade de termos, como 3, 4 ou 5 termos, que é mais fácil a gente resolver se colocar em função de um termo e fazer esses termos serem simétricos. Aí vai facilitar a nossa resolução. Por quê? A gente pode escrever, por exemplo, se eu tenho 3 termos numa progressão aritmética, numa PA. Eu posso falar que o primeiro é x, o segundo é x mais r e o segundo é x mais 2r. Quem vai ser o terceiro? X mais 3r, porque a gente vai somando a razão, somando. Mas ao invés de escrever dessa forma, tem uma forma da gente escrever que fica mais fácil, que é quando a gente chama o termo médio de x. Quem que está atrás do x? Ele não está uma razão para trás? Então, ele é o x menos a razão. E o termo da frente é o x mais a razão. Por que que isso facilita? Porque se a gente precisar somar esses termos, ó, somar x mais r mais x menos r. Se eu não souber quem é a razão, eu consigo determinar os termos da progressão aritmética. Se eu conhecer essa soma, eu não preciso depender dessa razão, tá certo? A mesma coisa se a gente tiver 5 termos. Então, eu chamo o termo médio de x e eu coloco os outros em função desse x e da razão. Quem vem antes do x é o x menos r. Então, o segundo termo eu chamo de x menos r. E o primeiro termo, x menos 2r. Os próximos termos, a partir do x, x mais uma razão e x mais 2 razões. Então, você vê que esses termos, eles ficam simétricos. E aí, quando a gente usa a soma, essa soma independe da razão. Ela vai depender apenas do termo médio, tá? Quando você tiver 4 termos, você pode usar essa sequência aqui que eu mostrei, ó. X, x mais r, x mais 2r e x mais 3r. Mas para a gente deixar simétrico, a gente pode fazer o seguinte. Chama os termos, aqui a gente não tem um termo médio porque a gente tem uma quantidade par de termos, né? Então, aqui, os centrais, um vai ser x menos r, o outro x mais r. O primeiro, x menos 3r e o último, x mais 3r. E aí, quem que vai ser a minha razão? A minha razão vai ser 2r. E eu consigo ali também fazer essa soma ficar independente da razão, porque daí
vai cortar o R, vai ficar em função só do X, tá certo? Então, são formas diferentes da gente escrever essa progressão aritmética que vão facilitar na hora de fazer o cálculo. Vamos agora para a soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética. A gente viu a soma da sequência, né? Agora a gente vai ver se for uma PA. Tem uma fórmula fechada? Tem uma fórmula fechada. Como a gente viu, a soma dos extremos é a mesma soma dos termos que estão equidistantes, né? Então, se eu pegar o A1 mais o AN, é a mesma soma do A2 mais o AN menos 1. Então, essa soma desses termos que estão equidistantes dos extremos é a mesma. Então, a gente pode fazer o quê? Somar o primeiro com o último, multiplicar pela quantidade de termos dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a gente faz pares, tá certo? Então, se você conhece o primeiro termo e você conhece o enésimo termo, a soma desses N primeiros termos vai ser o A1 mais o AN vezes N dividido por 2, ok? Vamos pegar um exemplinho aqui, ó. Opa! Pegar uma progressão aqui. A minha razão aqui é 4, ok? Para determinar a soma desses termos, eu posso fazer o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos, que no caso é 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui ficou 14. 14 vezes 2, 28. Então, sem precisar somar todos eles, eu descobri a soma desses 4 termos, certo? Vamos aqui fazer alguns exercícios, então, para fixar o que foi aprendido. O exercício 1. Seja A1, A2, A3 uma progressão aritmética. Se o A1 mais A2 é igual a 19 meios e A2 mais A3 é igual a 25 meios, então quem é o A3? Esse exercício aqui, você tem mais de uma forma de você pensar, porque você pode colocar em função do termo A3, ou você pode colocar em função do termo A1, utilizando o termo geral, tá certo? Pensando no termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O A2, ele é o A1 mais uma razão. Então, eu posso escrever assim, ó, A1 mais o A1 mais R igual a 19 meios. Ficou, então, a seguinte igualdade. 2A1 mais R igual a 19 meios. Eu tenho que o A2 mais o A3 é 25 meios. Eu consigo escrever esse A2 como A1 mais a razão. E quem que é o A3? A1 mais 2 vezes a razão. Então, ficou ó, 2A1 mais 3R igual a 25 meios. Se a gente multiplicar uma delas por menos 1 e somar com a segunda equação, vai ficar o seguinte sisteminha, ó. Menos 2A1 menos R igual a menos 19 meios. A segunda igualdade, 2A1 mais 3R igual a 25 meios. Somou, ficou 2R igual a 6 meios igual a 3. Então, a razão aqui é 3 meios. Quem vai ser o A1? Substituindo aqui, eu sei que 2A1 mais a razão, que é 3 meios, é igual a 19 meios. Então, 2A1 é igual, vai subtrair ali, 16 meios, que dá 8. O A1 é igual a 4. Para descobrir o A3, eu faço o A1, que é 4,
mais 2 vezes a razão. O A3, então, vai ser 7. A alternativa correta é a letra D. Você poderia pensar um pouquinho diferente aqui, deixando tudo em função do A3 também, tá? Quem é o A2? O A2 é o A3 menos a razão. O A1 é o A3 menos 2 vezes a razão, ó. Eu tenho que tirar a razão uma vez, tirar a razão 2 vezes para eu obter o A1. Então, também é uma outra forma de pensar. Eu escolhi fazer dessa forma para mostrar mais uma aplicação dessa relação do termo geral, tá certo? Mas você pode colocar também tudo em função de A3, que aí o exercício vai sair mais direto. Experimenta fazer dessa forma. Próximo exercício. Se x é um número real positivo, então essa sequência é o quê? Ela é uma progressão aritmética, ela é uma progressão geométrica. O que será que vai ser essa sequência? Bom, eu vou analisar cada um desses termos. Vou analisar quem é o log de 3x na base 3. 3x é a mesma coisa de 3 vezes x. E a gente tem a propriedade que, quando nós temos o produto aqui no logaritmando, a gente pode separar como o log de A mais o log de B. Então, se eu tenho 3 vezes x, eu separo como log de 3 na base 3 mais log de x na base 3. Log de 3 na base 3 é 1. Então, isso aqui ficou 1 mais o log de x na base 3. Descobri, então, quem é o segundo termo. Agora, eu vou descobrir quem é o terceiro termo. Log de 9x na base 3. Mesma propriedade. Eu vou separar como log de 9 na base 3 mais log de x na base 3. Quem é o log de 9 na base 3? Se você não lembra como calcula, você pode chamar isso aqui de A. 3 elevado a A é igual a 9. O 9 é 3 ao quadrado, então o A vale 2. Ou seja, o log de 9 na base 3 é 2. Então, ficou 2 mais log de x na base 3. Olha como que ficou, então, essa sequência. O primeiro termo, log de x na base 3. Segundo termo, log de x na base 3 mais 1. Terceiro termo, log de x na base 3 mais 2. O que está acontecendo? Cada termo é o anterior mais 1. Se eu estou somando uma mesma constante para obter o próximo termo, eu tenho uma PA. E essa constante que está sendo somada é 1. Então, isso é uma progressão aritmética de razão 1. A alternativa correta é a letra A. Próximo exercício, ele diz o seguinte: em uma progressão aritmética, a soma Sn de seus primeiros termos é dada pela expressão. Então, essa expressão aqui nos dá a soma dos n primeiros termos de uma PA. O que ele pede é a razão dessa progressão. Quando a gente tem uma sequência, a soma desses n termos, A1, A2, até um AN, para determinar essa soma, ele já nos deu a fórmula. Mas eu consigo determinar cada um desses termos utilizando essa fórmula. Por quê? Se eu pensar a soma de um termo, é o próprio A1. Então, o A1 vai ser igual a 5 vezes o n, que é 1, ao quadrado, menos 2 vezes 1. 5 vezes 1 dá 5, menos 12, menos 7. Descobri, então, quem é o primeiro termo. Se eu fizer n igual a 2, se eu fizer o S2, isso aqui vai ser o A1
mais o A2. E quem que é o S2? É só eu trocar o N por 2. 5 vezes 2 ao quadrado menos 12 vezes 2. E isso é igual a 1, que a gente já calculou, menos 7, mais o A2. Então, aqui eu calculei a soma dos dois primeiros termos. Esse aqui é o A1 e eu só repeti o A2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20, menos 24, é igual a menos 7 mais A2. Menos 4, vem para cá, mais 7. O A2 é igual a 3. Mas e agora? Eu quero saber a razão. Como que eu faço para saber a razão? É só pegar o termo da frente menos o de trás. O A2 menos o A1 nos dá a razão. Quem é o A2? O A2 é 3. Quem é o A1? Menos 7. Não vai errar o sinal aqui, hein? A razão vai ser 3 mais 7, 10. A alternativa correta é a letra D. Vamos para o próximo exercício. Considere que A, B, 3, C é uma progressão aritmética de números reais e que a soma de seus elementos é igual a 8. O produto dos elementos dessa progressão é igual a quanto? Bom, aqui a gente tem uma progressão aritmética com 4 termos. O que é mais fácil a gente fazer? Colocar em função do termo que a gente já conhece. Então, ao invés da gente deixar A, B, 3, C, eu vou deixar os termos dessa progressão em função do 3 e da razão, que é o que eu falei para vocês da notação especial. Então, olha como que vai ficar. Eu tenho 3 aqui. Antes do 3, eu tenho 3 menos a razão. O primeiro termo, eu estou 2 razões para trás. Então, eu tenho 3 menos 2R. Quem que vem depois do 3? É só eu somar a razão. Então, 3 mais R. E por que eu estou usando essa notação especial? Porque ele falou a soma dos elementos. Então, quando eu consigo colocar os elementos de forma simétrica, ou pelo menos em função de algum termo, fica mais fácil de determinar, ok? Então, agora a gente vai somar esses termos e vai igualar a soma, que é 8. Então, 3 menos 2R, mais 3 menos R, mais 3 mais R, igual a 8. Ó, corta aqui, 1, 2, 3, 4 vezes 3 dá 12, menos 2R igual a 8. Menos 2R igual a menos 4, o R é igual a 2. Se eu sei quem é o R, eu consigo determinar quem são esses termos dessa progressão. O primeiro termo, ele é 3 menos 2R. Então, ele é 3 menos 2 vezes 2. O primeiro termo vai ser menos 1. Quem é o segundo termo? 3 menos R. 3 menos 2, que dá 1. O terceiro termo a gente já conhecia, que era o 3. E o próximo termo é o 3 mais a razão, que dá 5. Encontrei quem é essa progressão aritmética, agora ele quer o produto desses termos. É só a gente multiplicar. Menos 1 vezes 1 vezes 3 vezes 5. Menos 15. A alternativa correta é a letra C. Próximo exercício, considere esses 4 valores, x, y, 3x e 2y, em PA crescente. Se a soma dos extremos é 20, então o terceiro termo é igual a quanto? Peguei esse exercício aqui para lembrar para você da propriedade da progressão aritmética. Lembra, a soma dos extremos é a mesma soma dos termos que estão equidistantes desses extremos. Então, olha aqui, se a gente tem a seguinte progressão aritmética, o x
mais o 2y é igual ao y mais 3x. Então, eu consigo relacionar aqui o y e o x. Vai ficar que o y é igual a 2x. Utilizei a propriedade e deixei o y em função de x. Agora, vamos ler o que ele falou? Ele falou que a soma dos extremos é 20. Então, o x mais 2y é igual a 20. O y é igual a 2x, então vai ficar assim, ó. 2 vezes 2x igual a 20. 4x mais x, 5x. O x é 4. Pega a progressão lá. O primeiro termo, 4. Segundo termo é o y, que é o 2x. 2 vezes 4, 8. Quem é o terceiro termo? O 3x. 3 vezes 4, 12. E o 2y aqui, que vai ser 16. Então, ele me pede o terceiro termo. O terceiro termo é 12. A alternativa correta é a letra B. Então, ele falou de soma dos extremos ali, ó. Você já pode pensar um pouquinho, ficar esperto em utilizar a propriedade. Próximo exercício. João e Maria iniciam juntos uma corrida partindo de um mesmo ponto. João corre uniformemente 8 km por hora e Maria corre 6 km na primeira hora e acelera o passo de modo a correr meio quilômetro a cada hora que se segue. Então, vamos identificar aqui as informações. O João, se eu falar essas horas, elas formam uma sequência. Primeira hora, segunda hora, terceira hora. Na primeira hora, o João corre 8. Na segunda hora, 8 de novo. Na terceira hora, 8. E assim até a hora N. Vamos chamar essa hora aí final de N. Já a Maria, ela corre 6 na primeira hora e ela corre mais meia hora na hora que se segue. Ou seja, na segunda hora, ela vai correr 6 mais meio. Na terceira hora, ela vai correr 6 mais meio mais meio. E assim até uma hora N. Beleza. O que ele está pedindo para a gente? Para a gente assinalar a alternativa que corresponde ao número de horas corridas para que Maria alcance o João. Bom, se eu quero saber esse número de horas corridas para que eles se alcancem, eu tenho que pegar a soma desses momentos que a Maria correu, dessas horas corridas, e fazer a mesma coisa com as somas das horas corridas pelo João. E aí a gente vai igualar esses dois valores. Bom, a soma das horas corridas pelo João, quantas horas ele correu? Eu não sei esse momento onde eles vão se alcançar, então eu vou falar que se passaram N horas, tudo bem? Então, se passaram N horas até o momento em que eles se encontraram. Para determinar a soma das horas que o João correu, é só fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8, 8 vezes N, 8N. Para determinar a soma, a quantidade de horas totais que a Maria correu, para jogar na formulinha da soma, a gente precisa do quê? Vamos lembrar? A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Então, eu preciso determinar quem que é esse AN. Qual que foi a quantidade que ela correu nessa enésima hora? Para isso, a gente vai jogar na fórmula do termo geral. O AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Na enésima hora, a Maria correu o que ela correu na primeira hora, que foi 6 quilômetros, mais N menos 1 vezes a razão, que é meio. Então, ficou assim, ó, o AN igual a 6 mais N menos 1 sobre 2. O
que a gente vai fazer? Calcular agora a soma das horas corridas pela Maria. Então, a soma da Maria. O que eu faço? A1, que é 6, mais o AN, na enésima hora ela correu 6 mais N menos 1 sobre 2. Tudo isso vezes N dividido por 2. Então, eu joguei na formulinha da soma. A soma das horas, da quantidade de quilômetros que a Maria correu nessas N horas, vai ser 6 mais 6, 12, mais N menos 1 sobre 2, vezes N sobre 2. Aqui faz o MMC, ó. 24 mais N menos 1 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Esse 2, ele vai vir multiplicando aqui, ó. Vai ficar assim. 24 mais N menos 1 vezes N sobre 2. Vamos continuar na próxima página. Vou copiar aqui, ó. 24 mais N menos 1 sobre 2 vezes N sobre 2. Distribui 24N mais N ao quadrado menos N sobre 4. Então, essa daqui é a fórmula que determina a soma da quantidade de quilômetros que a Maria percorreu. Só que eu quero saber a quantidade de horas em que eles se encontraram, não é? Então, o tempo que eles se encontraram. Então, eu vou fazer a igualdade dessas duas. Vou pegar o tempo do João, vamos voltar aqui, ó, 8N. Então, a quantidade que ele percorreu total foi 8N, igual 24N mais N ao quadrado menos N sobre 4. Aqui, ó, o 4 vai multiplicar, 32N. Eu nem devia ter feito a distributiva ali, porque vai ficar mais fácil colocar esse N em evidência, tá certo? Aqui, ó, 32N igual a N, 23 mais N, colocando o N em evidência, simplifica. 23 mais N igual a 32, o N vai ser igual a 9, ok? Aqui a forma como que você vai fazer a conta, você pode fazer do seu jeito aí, não tem problema não. O que importa é o resultado final, que eles vão se encontrar na hora 9, ou seja, após 9 horas. A alternativa correta, então, é a letra C. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê na próxima. Combinado? Até lá!